Comecei a ouvir rumores do retorno de Thrawn como herdeiro do Império. O que acontece quando encontrarmos Thrawn? Poder, como você nunca sonhou. Aposto que seu mestre achava você difícil. Anakin nunca terminou meu treinamento. Eu me afastei dele, assim como me afastei da Sabine. Você nunca facilitou as coisas pra mim. Anakin falou muito bem de você. Eu não vim aqui para discutir o meu passado. Temos muito trabalho a fazer. Uma vez rebelde, pra sempre rebelde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Leomil e aqui junto comigo em loco está a Soca. a Soca. E a Soca e o Humberto. E com o nosso link exclusivo lá do outro lado do continente temos... Aqui é o Vitor X, galera. Ele tá com a Soca, eu tô com o Grogu aqui, então pronto. Eu tô com o mestre da Soca aqui. Seu do lado negro. Mas tem ele aqui também impresso. Tem também. Aliás, tá quase todo mundo. Só falta imprimir o Baby Yoda. Bem, esse episódio nós vamos falar da série live action que lançou no Disney Plus esse ano, que é a Ahsoka, que conta a história da Ahsoka, um pouquinho de Rebels, né? A gente vai contar sobre isso. Então esse episódio nós vamos falar não só da história da Ahsoka, pra quem não conhece a personagem, mas nós vamos falar também da série, que a gente gostou, que a gente não gostou, curiosidades, o que essa série representa pro universo de Star Wars, né? E principalmente o que vem por aí. Mas antes disso tudo, o Vitor vai trazer pra gente, o Vitor que é o nosso sinopeiro oficial, pra você que tá ouvindo o podcast hoje, o Vitor é o nosso sinopeiro oficial, então tudo que a gente vai fazer, ele vai fazer a sinopse, independente se é filme, se é série, se é quadrinho, se é, sei lá, Vinheta. Ele vai fazer a sinopse, ele se vira. Então, por favor, Vitor, traz pra gente a sinopse de Ahsoka. Cara, quando eu fui procurar a sinopse, eu achei só a sinopse curtinha. Aí eu fui no site da Disney, fui oficial, e a sinopse realmente é só isso mesmo. A antiga Jedi, a antiga Cavaleira Jedi, Ahsoka Tano, investiga a ameaça de um inimigo que pode colocar a toda a galáxia em perigo. Já tem uma coisa errada, já né? tem errado. Já tem errado, né? Porque ela não chegou a virar Cavaleiro Jedi, né? Exatamente. Primeira Mas isso tá coisa. no site do Disney Plus, tá no... dos sites de cinema e tudo, tá sempre assim. A antiga Jedi, a antiga Cavaleira Jedi, nem é. Ahsoka Tano, investiga uma ameaça emergente que pode colocar em perigo a galáxia. Não é. E é legal de frisar que esse episódio vai ser um monólogo do Humberto. Não vai não. Não vai não, porque o Vitor também tem pra contribuir. Cara, Vitor, eu adorei esse negócio, que eu tô doido pra falar também, mas eu sei que hoje é o dia do Humberto, né? Não, mas porque o Humberto, a gente tem o Vitor, que ele é especialista em quadrinho, né? Ele é um cara que toda quarta-feira ele tá por dentro das novidades. Ele sai quadrinho de 1915, né? Quadrinho veio do Egito, das pirâmides. Ele é conhecedor de tudo, né? Eu tô um pouquinho mais pro lado do anime, de filme. E o Humberto é especialista maior de Star Wars. De universo expandido, de série, de filme, de fanfilme, né? Fanfilme só tem fanfilme então bom tem... demais. Cara, o Humberto, ele se duvidar, ele sabe até as falas dos filmes todos. Então... Por favor, Humberto, conta pra gente, primeiro, acho pra gente se localizar, né, pra todo mundo que não conhece a personagem, né, que ela apareceu em Clone Wars, depois apareceu em Rebels e ganhou um live action, que é essa série, e ela apareceu também no Mandalorian. Também. Né? E então, no Tales from Jedi. Aí, tá vendo? Isso eu não sabia. É uma animação. Que, aliás, é a primeira aparição da Ahsoka no Clone Wars. E aí, eu não sei se eu começo pela história cronológica. Eu vou começar pela história cronológica dela. Você não precisa ficar
em muitos detalhes, mas... O que acontece? Antes da estreia da série Ahsoka, saiu uma série animada, Os Contos Jedi, Tale from Jedi, que o primeiro episódio de cara já é a história da Ahsoka. Já mostra quando ela nasce, né, um bebezinho, ela não tem todas as manchas, né, no rosto, ela é laranja, mas aquelas manchas na testa ainda não estão todas formadas. E ela, com cerca de 1 ano de idade, a mãe a leva para uma caça. Ela mora numa tribo, numa aldeia bem simples, apesar deles terem alguns armamentos tecnológicos, no geral, as casas são bem simples. Star Wars tem disso, né? Mistura casa de palhinha, aí chega lá dentro tem um droid. Mas tem isso. É legal, né? Eu acho isso legal. Eu também gosto. Acho isso legal. Porque mostra um pouco da perpetuação da tradição e com a incorporação de coisas tecnológicas, né? Que acontecem, né? Aí tem gente que mora em casa de Adobe e tem celular. Né? Não vai ser grande diferença aí do que aconteceu lá atrás, né? Em Star Wars. Lembrando que Star Wars já foi muito tempo atrás. Então, a mãe a leva para uma caça e o objetivo principal, né, além da caça em si, é dela explicar para a Ahsoka assuntos de vida e morte. É um momento importante ali, provavelmente para a formação dos Tortuga, né, que ela é uma tortuga. Tortuga é Trotuga. Eu gosto de falar Tortuga. Ela... Pô, é igualzinho. Tortuga. Parecida. Troguta. Ela é uma Troguta. E aí a mãe vai atirar num tipo um cervo, aí aparece um bicho tipo um tigre. A mãe luta contra esse bicho. Os outros indivíduos que moram com ela lá na aldeia dela. Chega e consegue atirar no bicho, o bicho pega a Ahsoka e leva embora. Não mata, morde e leva embora. E lá, quando o bicho foge, vai para um lugar mais calmo, ela consegue acalmar a fera com um toque. Aí, enquanto o pessoal lá da vila dela, aldeia, sei lá, tribo, como é que vai ser enquadrado isso, tá organizando a busca, ela chega montada no tigre. E aí uma anciã fala, ela é diferente, ela é Jedi. E aí o mestre Plo Koon, ele pega ela e leva para o templo Jedi para treiná-la como uma Jedi. Então, Você falou de tortuga aí, o Plo Koon é aquele que ele é esverdeado, né? O olho preto grandão assim, e tem uns tentáculos parecendo Não, esse é o Kit Fisto. David Jones lá. Não, esse é o Kit Fisto. Ele é um que tem um óculos assim na cara. Isso, mas ele é verde, né? Não, esse respira embaixo d'água, esse é o Kit Fisto. Ah, tá. Foi mal. Desculpa. Coloca aí pra você ver. Põe no Google aí pra você ver. Você vai lembrar Porque tem uma coisa que a gente não pode discutir, é com o Beto nesse sentido, né? Não, mas eu tava só perguntando que eu lembrava da animação, eu achava que era esse que tem uns tentáculos embaixo. Não, ele tem umas projeções assim, porque ele usa um troço, um respirador, um negócio, eu acho que ele não dá certo. É porque esse aí que você tá falando, ele tem tipo uns dreadlock e um olho de alien. Não é isso. Eu tô falando dele mesmo. É porque o olho dele não aparece, respirador, não. Porque respira debaixo d'água e ele tem uns tentáculos. Ele lembra o David Jones um pouco. Mas ele não respira embaixo d'água, não. E aí, isso criou a origem da Ahsoka, que isso não existia. Né? E aí ela vai aparecer novamente, né? Aí já na primeira vez que a gente a viu na televisão, que foi em Clone Wars. Na hora que ela chega numa batalha lá em Christophers, uma coisa desse tipo. Que assim. É uma animação, né? É a animação do Clone Wars, né? Aquela animação que eu acho que, aliás, eu acho aquele desenho feio. A parte gráfica dele feia. Sempre me incomodou, eu sempre achei feio. E lá ela aparece, ela desce de um transportador e ela chega lá para ser a Padawan do Anakin. Como uma tentativa do Conselho Jedi de dar para ir numa maturidade, uma coisa toda, assim, porque... Lembrando que o Anakin é o Darth Vader. O Anakin se transforma, no fim das contas, em Darth Vader. Humberto, quem é o Yoda ou o Mace Windu que... O Yoda que manda. Que tem a ideia dele ter a Padawan pra poder... O Yoda? O Mace Windu nunca... Ele acreditou no Anakin, né? Mas é o Yoda. E aí cria-se um grande... Aí... Quando ela aparece na série, isso lá atrás, né, cria-se um problema, porque a Ahsoka não existe não existia em nenhuma outra mídia.
Então, assim, onde é que ela existiu durante todos os eventos contra o Império, nos filmes, ela não aparece. E é uma personagem que vai ganhando importância, porque ela é a... Roberto, é legal, eu acho legal você comentar aí também que ela queria ser Jedi, mas ela era muito arrogante e tal, achava que não precisava de aprender muita coisa, e ao mesmo tempo o Anakin não queria um aprendiz. Exato. E tem uma No coisa... começo do relacionamento deles tem isso, né? Pois é, tem disso. Ela é, na verdade, ela é uma personagem muito chata. Ela é muito chata. E com o tempo a galera percebeu que ela era chata demais. E deram uma mudança de roupagem pra ela, transformando ela numa personagem com mais... vamos botar... conflito sobre a situação do que antes só uma aprendiz chatinha que ficava enchendo o raio do saco do Anakin. O Anakin também era meio chato, né? Eu ia falar isso, cara, que eu acho que o desenho Clone Wars, ele é isso. Ele começa muito chato, né? Eu acho que até muito infantil. Isso. E aí ele vai desenvolvendo, tanto que as últimas temporadas são fantásticas. Vai ficando bom, As últimas temporadas são muito boas. É porque o que acontece é o seguinte, eles tiveram que, no fim das contas, adaptar, porque na sequência ia vir os filmes. Então, tinha uma história já se sabia como ela iria ou deveria acabar. E aí alguns problemas surgiram, tipo a Ahsoka não existia, a Ahsoka era chata, o Anakin era chato. Uma das coisas que não existia ali é o que existia de conflito entre o Anakin e o Obi-Wan que fez com que ele passasse a não gostar do Obi-Wan e se sentir tolhido. Isso o desenho não mostra. Depois eles fizeram isso na série do Obi-Wan e mostrou um momento assim de conflito. Porque isso efetivamente, aí por conta do... na verdade o que mostra na série, na verdade, é uma união muito grande entre os dois. Os dois muito unidos. Então por que ele tem conflito e vira o Darth Vader? Porque fica muito abrupto, fica um vácuo na história. Mas é muito por conta disso, assim. A série, eu acho que ela começou não muito preocupada com o avançar da história, e ela foi ganhando corpo, e eles foram melhorando os personagens. A Ahsoka vai ficando um personagem que você começa a se identificar e passa a gostar dela como heroína. Porque até então ela era chata, era uma menina chata. Adolescente. E sim, muito autoritária, muito questionadora, muito murrinha, não obedece. E o Anakin é a mesma coisa. E eles têm muito conflito um com o outro, e depois eles conseguem fazer isso. O próprio Dave Filoni depois ajustou isso, né? Eles fizeram com que a história dela e dele evoluísse, eles criassem um laço muito forte. E aí, avançando muito a história, né, do Clone Wars, no final existe Deixa eu só comentar uma coisa assim, aqui. Eu acho o começo do Clone Wars infantil, isso, igual vocês falaram, e eu acho o desenho no começo, o desenho também dá uma evoluída. No começo ele é um pouquinho pior, ele continua o mesmo estilo, mas ele melhora ao longo da série. Mas eu nunca achei ele chato, cara. Eu sempre gostei do Clone Wars. Eu achava legal. No começo ele parecia que ia ser antologias, né? Soltava histórias soltas do que estava acontecendo ali na guerra. Mesmo que às vezes tivesse uma continuaçãozinha, mas eram batalhas, eram coisas assim e tudo. Depois ele foi ganhando um corpo, igual o Humberto falou, e seguiu. Mas eu gosto da animação, saca? Eu acho ela muito boa. O final, logicamente, eu concordo, vocês ele é melhor e tudo. Mas eu não achava ele chato no começo, não. Ele começou muito infantil, realmente. Eu não, infantil eu concordo. Eu não gostei no começo mesmo, não. Eu não gostei. Achei ele... Porque perde-se grandes oportunidades nesses momentos, né? E aí, isso aí que você falou sobre a antologia, Victor, se explica porque o lançamento dos episódios de Clone Wars não necessariamente estão em ordem dos eventos. Existe uma lista para você assistir e colocar dentro de ordem cronológica. E aí isso aí, eu só fui descobrir depois também. Você assiste o episódio e fala, mas graça, mas isso aqui já tinha passado, isso aqui já tinha resolvido, como é que é? Porque, na verdade, aquele episódio está fora da linha cronológica de lançamento, o que acaba confundindo, né? Bom, aí voltando, tem um momento na série em que existe um atentado à bomba no Templo Jedi. A Ahsoka, ela é incriminada. O único que ficou do lado dela e acreditou nela foi o Anakin. Ela foi levada a julgamento. No fim das contas, se descobre que uma amiga dela, Padawan, lá fez o atentado, e ela acaba se frustrando muito e deixando a ordem. Ela abandona
toda a vida dela de treinamento, abandona o mestre dela, abandona tudo e vai embora. Ela abandona a série. E depois ela volta como uma cidadã. A cidadã, ela não é mais Jedi, ela não é comandante, ela não é tenente, ela não é nada. Ela volta como cidadã para ajudar os Jedi no finalzinho assim, da série, quando eles têm que lutar contra o Darth Maul lá em Mandalore, lutar contra o Darth Maul, e aí ela vai e apoia, porque ela tem habilidades, né? Ela tem experiência em batalha, ela tem treinamento, e Ela sabe usar a força. consegue usar a Ela força. liderou o exército, né? Liderou alguns batalhões, né? Ela era comandante, né? Ela era comandante. Ela tinha hierarquia sobre todos os Clone Troopers, mas abaixo dos generais, abaixo dos Jedi. E aí, lá ela cumpre o seu papel como cidadã. Ela luta novamente contra os... Na verdade, ela está lutando contra a ocupação de Mandalore, né? Porque aí descobre que o Darth Maul ele tinha mais informação sobre aquilo tudo. Ele falava... Ele falou que ele era... Uma coisa que é importante, né? Que ele, assim como ela, era uma ferramenta num grande jogo corrupto. E ele foi usado pelo Sith e ela estava sendo usada pelos Jedi e todos estavam sendo usados no que depois se descobre que é uma grande trama para o Palpatine se tornar chanceler e depois ele ter plenos poderes e virar o Imperador e executar a Ordem 66. Ela tem a informação de que o Anakin era uma peça importante para isso, mas ela não leva isso para o Conselho Jedi porque ela não acredita no Darth Maul, né? Tem por que acreditar. E aí tem o que acontece, no final das contas ele se torna o Anakin. E nesse tempo, o Darth Vader, e nesse meio tempo, ela junto com o Rex, que ela tem uma grande... Ela é bem próxima dele, ela gosta dele, eles são muito próximos um do outro. Eles juntam um batalhão que tem o finalzinho clássico dela, né? No Clone Wars. Onde os Clone Troopers pintam a máscara com o rosto dela, né? E os desenhos. Só que naquele momento é executada a Ordem 66. E ela ainda assim luta para tentar salvá-los. O Darth Maul tá junto ali, preso. Ela só consegue anular o chip do Rex, que ele estava lutando muito, resistindo bravamente à influência daquele chip de controle mental que faz com que eles percam a vontade própria e atendam aos comandos lá do Imperador. O Darth Maul destrói a nave vai cair num planeta, ela consegue salvar o Rex, e no fim das contas ela enterra todos os troopers que morreram, que eram todos leais a ela, sabendo que eles... Esse final foi foda. Foi aquela cena dela, aquele monte de capacete lá, e ela larga o sabre de luz que ela ganhou do Anakin antes de ir nessa... Ela trocou o sabre de luz quando ela deixou a ordem? Ela cara, eu acho que ela larga ele pra trás. Eu acho que eu lembro e o dessa Anakin, cena. quando ela vai lutar a favor como cidadã, a Ahsoka, ele dá 2 pra ela. São esses brancos. Que são outros sabres de luz. São. Diferente do que ela usava. Eu lembro dessa cena. E aí ela luta, quando ela enterra eles lá, ela abandona o sabre de luz. Aí já o Darth Vader vai lá atrás dela e ele encontra o sabre de luz. Ele presume provavelmente que ela morreu. Bom, isso se ele não tiver nenhuma habilidade com a força que ela tem de sacar o que aconteceu no passado, né? Que mostra que a Ahsoka tem essa capacidade. Pela força ver o fato ocorrido. Mas ele já tinha passado muito tempo, né? Então, ela só vai aparecer novamente na série Rebels, no final da primeira temporada, se não me engano. Ela é um agente que passa informação, Fulcrum, que passa informação pros Rebels, né? Ali é o Comando Fantasma, né? Uma coisa assim. Que era o código. Não é só para eles, né? Ela tem esse nome porque ela distribui informação para várias células rebeldes, né? Isso. E ela é Fulcrum, né? O ponto.
E ela aparece, ela se revela já mais velha, né? Com aparência já de mais crescida, não mais de menina. E ela tem um papel mais importante na segunda temporada, onde ela já aparece lutando, né? Tem ela vai lutar ao lado dos Rebels, que aí, para quem não sabe, é uma outra série de animação que basicamente todo mundo tá na série Ahsoka. Tanto que eles estão falando que a Ahsoka é, na verdade, a 5ª temporada de Rebels. Só falta ali o Zeb, que o Zeb tá no Mandalorian treinando novos recrutas para a Nova República. Mas eu senti falta dele ali, ia ser legal se ele aparecesse. Ele Nem um que personagem fosse, legal, né? Né, assim, de relance, assim, um pouquinho e tal, mas eu acho que nem que fosse a Hera conversando com ele, sei lá. Em algum coisa momento, assim. né? Mas eu acho que ele vai aparecer nessa... Porque a gente vai falar disso, de uma possível segunda temporada, né? Eu acho que tiraram ele por um motivo simples, ele demanda CGI demais. Exatamente, eu também acho que é isso. E aí ele apareceu muito rápido. Um homem-gato, né? Um no Thundercat. Mandalorian. Ele é meio morcego, né? Não, eu acho que ele tem cara de morcego. Eu acho que aí a gente pode até falar, acho que até adiantando, assim, houve uma aposta, né, na Ahsoka, né? E aí, com uma aposta, se ela bem sucedida ou não, por uma segunda temporada, busca-se mais investimento, né? E aí, sim, você pode investir um pouco mais em CGI. Né? E aí, então ela luta ao lado dos Rebels, né? Ela tá lutando ali com todo mundo, ela conhece... Para quem não assistiu Rebels, que é uma animação, eu recomendo, é uma animação legal, ela é legal, eu acho ela bem melhor do que Clone Wars, ela tem um ritmo melhor, ela não começa com esses... vai e volta, criança, adolescente, aleatório. Adulto, não, eu acho ela mais consistente. Que Rebels começou depois que o Clone Wars acabou. Foi, depois de Clone Wars acabou. Cronologicamente até assim. Agora, Humberto, eu até acrescento o seguinte, eu acho que a Ahsoka, você pode ver a Ahsoka sem ter visto Clone Wars e aproveitar a série. Isso. Mas se você assistir Clone Wars, se a pessoa assistir Clone Wars, vai aproveitar Clone Wars, mais. não, desculpa, Rebels, ela vai entender muito mais aqueles personagens, o porquê das coisas que estão acontecendo ali melhor, entendeu? Cara, apesar de que eu acho que mesmo assim, quem que é Ezra? Como é que o Ezra está sumido? Quem que é o Thrawn? Tudo bem, se você ver a série, você vai entender isso muito melhor. Mas você não precisa de entender isso pra aproveitar a Ahsoka também, entendeu? Mas se assistir é melhor. Eu fui um cara assim, né? Eu assisti Rebels, acho que uns 4, 5 episódios de Rebels aí. Não assisti nem a primeira temporada inteira, né? Mas eu reconheci os personagens, sabe? A única coisa, por exemplo, que eu tive dificuldade foi que eu até mandei pra vocês. Quem que é esse menino que é filho da Hera? Né? Cabelo verde. Aí na hora que eu perguntei pra você no episódio, respondeu. É o filho dela com o Jedi que faz parte lá do... Kanan Jarrus. Que era... O Caleb. Ele tem 2 nomes, né? Que também não é um Jedi, né? Não terminou, né? Não. Ele era um Padawan. Ele é o Padawan que aparece no primeiro episódio do... Bad Batch. O menino que foge e tal, é ele. Bad Batch, ele começou ainda... Ajuda assim, né? Ainda não tava mata, né? Deixa né? ele fugir. Não. O Bad Batch, ele começa na ordem 66. Não, tô falando assim. Quando ele estreou no Disney Plus, tá. O Rebels ainda não tinha acabado. Eu acho que já. Já? Acho que já. Aí eu não sei. Eu acho que já, viu? Acho que Paulo? já. É porque essa última temporada fez depois que foi pra Disney. Isso que você tá querendo dizer, né? Não, todos já estavam na Disney. Tô falando assim. Já tava, a última temporada de Rebels... depois da inauguração do Disney Plus, mas eu acho que foi... Bad Batch foi depois. Eu acho que foi depois. O Vitor consegue olhar isso aí no Google. Depois o Vitor procura aí. E aí... Vitor tem um link direto. Ele tem um link Disney. direto lá com a Disney, ele entra na intranet. Ele tem o telefone do Mickey. Que é um telefone de Mickey mesmo, assim. Então, e aí... O papel da Ahsoka na série Rebels é muito importante. Ela é uma personagem com mais... mais madura, mais hábil, mais desiludida. Não mais aquela... A personagem... assim, típico de alguém que pegou uma estrada esburacada e é mais contida na forma de viver. Mostra-se uma personagem muito mais madura. E isso é importante porque na série, o que ela passou é importante para ela chegar naquele momento que ela quase morre, né?
Porque ela tem uma carga muito... Ela lutou em guerra. De criança até o fim e perdeu. E aí ela perdeu o mestre, Ela né? perde Ela tudo. perdeu a sua origem, né? Ela perdeu o que dava sentido, que era a ordem. Ela abandona a família pra nada. É. Então, assim, ela cresce sem a família dela pra Sem nada. sentido, né? Então, assim, ela perde sentido, completamente a vida sentido. dela é uma luta pra uma coisa que ficou... Assim, ela sabe o que ela tem que fazer, ela continua lutando, mas assim, ela não tá... Ela passou por uma vida complicada, difícil, com muitos traumas de guerra, com muitas perdas e tudo, e ela ainda tem que lutar. Então, assim, a postura dela é diferente, ela evolui muito como personagem. Só pra dar a informação e tirar a dúvida, o último a quarta temporada de Rebels foi em outubro de 2017. E o Bad Batch foi em 2021. É foi longe assim, uma da foi. outra. Ela, na série, ela descobre o Darth Vader, descobre que ele é o Anakin. Eles têm uma luta, na época que ela tá lutando até contra aqueles inquisidores, né? Tem um que sai voando, eles destroem o sabre dele, ele cai num buraco. Aí tem muita conspiração, assim, né? Ah, ele é o inquisidor que aparece na série? Pode ser que sim, não tá claro. Ela luta com o Darth Vader, ela consegue desferir um golpe e cortar o lado direito da máscara dele, Capacete. destruir. E o Obi-Wan destrói o outro lado, né? Quando eles estão lutando na série, Obi-Wan. Na série Kenobi. E aí, ela tem... o templo Sith, ele se destrói, ele colapsa. E eles têm a Ahsoka como morta. Na quarta temporada, o Ezra Bridger, que é um personagem importante agora na série, ele andando entre mundos, que aliás foi inspirado numa coisa de Nárnia. Aham. Que são Woods Between Worlds, nas florestas entre mundos. Ali é o mundo entre mundos. É uma dimensão que fica entre dimensões, inclusive espaço-tempo. Porque o Ezra, quando ele vai para lá, ele vê a cena dela lutando com o Darth Vader e ele puxa ela, ele resgata ela antes do templo todo colapsar. Então ele puxa ela para o futuro. Quando aí o imperador tenta acessar esse mundo entre mundos, que é o que eu acho que o vilão lá, o Baylan lá, que é Baylan esse... Skoll. Baylan Skoll, que ele não é Jedi, ele não é Sith, o sabre dele é laranja, tá buscando isso, eu acho. O Palpatine joga lá que as feitiçaria dele lá e ela acaba passando por um portal e voltando para a linha do tempo dela. Tempo dela. Nesse momento, ela volta para a série e ela chega lá no final e vai para Sabine, numa cena que se repete, muito parecida, né, na série, e ela fala, vamos encontrar o Ezra. Depois ela só vai aparecer novamente na série Mandalorian, onde ela vai... Humberto, antes de você passar pra frente aí, ó, essa referência de Nárnia, ela existe mesmo na série, porque... Depois nós vamos falar sobre isso, porque a Ahsoka é uma série que investe na fantasia em Star Wars, né? No lado místico e tal. Isso. E, inclusive, o último episódio da temporada se chama A Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra, né? Sim. The Jedi, The Witch and the Warlord. Que também Que é uma referência às Crônicas de Nárnia, né? O nome do primeiro livro, né? Isso, exatamente. Então, ela vai aparecer depois lá em Mandalorian. Em Mandalorian, ela tem aquele episódio fantástico lá em que ela chega numa vila feudal e tem uma mulher... episódio é foda. Uma mulher com uma lança. Essa mulher é a bruxa que tá no episódio da Ahsoka. Na temporada. Oi? Não só no episódio, né? Nessa temporada. Nessa temporada, ela aparece, que é a Exato. Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth. E aí, ela luta, ela chega lá procurando pelo Thrawn. É a primeira vez que ele é citado no live action, né? A procura do Thrawn.
Depois a gente pode até falar do Almirante Thrawn, Grão. Dá um Almirante programa só Thrawn. do Tron, cara. Cara, é muito bacana. A história é legal demais. Eu consigo encurtar ela. Eu preparei, se der tempo, pra falar a história dele curta. Beleza. Então você que tá ouvindo a gente, fica até o final, que o Humberto vai falar a história dele. E aí Eu prefiro fazer um programa e falar tudo dele, falar mais, gastar Nossa. conversa Então com ele. fica até o final, você vai saber se a gente vai fazer um programa ou se o Humberto vai falar um pouquinho dele. E aí, ela chega lá pra libertar aquele povo, a Morgan Elsbeth contrata o Din Djarin pra caçá-la, e aí ele descobre que ela é uma Jedi e ele tem que entregar o Baby Yoda pra ela pra que ele seja treinado. É quando a gente descobre que o nome dele é aquele nome fantástico. Grogu. Grogu, um nome horroroso. Baby Yoda é muito isso, melhor. velho? É que esse nome é muito ruim, cara. Yoda é muito bom. Chewbacca, Solo, Luke, Leia, é tudo muito fácil. Lando. Aí a Ahsoka já é mais difícil. Aí Grogu, Grogu é fácil também, não? podia ser outro nome, cara. Sei lá. O brasileiro não tava nesse momento. Senão ele ia chamar do cu, do Toba. Do Toba. É avacalhar, que tem um brasileiro lá que só esculhamba, cara. Depois vocês procuram aí a vida quantidade de do nome cu. de duplo sentido que tem em Star Wars, que foi um brasileiro. Eu tenho certeza que foi um quinta série lá. Tenho certeza. Aí, ela prende a Morgan Elsbeth, ela orienta ele a levar o Grogu para ser treinado pelo Anakin. Desculpa, pelo Luke Skywalker. Ô, Humberto, tem um negócio que você não falou, que fica evidente na série, é a relação dela com a Sabine. Não, mas ele não chegou lá ainda não, ele tá falando ainda do Não, Mandalorian. porque já tá em Mandalorian. Eu tô em Mandalorian. Então, Cara, é porque no Rebels, ela chega a... Ela ajuda no treinamento da Sabine para empunhar o sabre negro, né? Que é o sabre de um Jedi mandaloriano que existiu centenas, acho que dezenas, centenas, quase milhares de anos antes, que foi um Jedi mandaloriano e que, pela crença deles... O primeiro Mandaloriano se tornar Jedi, foi isso? Isso. E que depois disso, aí depois tem uma briga do caramba, de guerra de Mandaloriano contra Jedi, o troço é o capeta. A história é complicada. Mas quem tiver o sabre negro vai ser o rei de Mandalor, vai ser o cara que manda num boteco todo. Então o sabre negro aparece no Mandalorian, né? Tem um ponto, um fator importante na série Mandalorian. Mas a Ahsoka treina ela, mas, cara, não era claro que ela tinha algum poder Jedi, sabe? Não era uma coisa, um poder, ela era sensitiva à força, né? Não tava assim... Depois até na série, lá, o robô lá, Ryuang, fala, né, que de todos os Jedi que já viu, ela é a pior de todas. O Ryuang, O Ryuang. robô que treinava os Jedi lá. Ele treinava e ajudava a fazer sabre de luz. Só que ela não é tão ruim assim, né? não. Ela não é tão ruim. Ela consegue... Ela dá o impulso lá pro Ezra, para ele pular no cruzador lá. Ela consegue puxar o sabre de luz. Isso aí já é bem avançado. Pensa o tanto que o Luke teve dificuldade para fazer isso. Mas assim, você vê que tem gente que criticou muito isso, que ela não conseguia nada e de repente conseguiu. Mas a série inteira, ela tá tentando se conectar com a força. Naqueles momentos de necessidade ali, ela começa a conseguir, entendeu? No momento de desespero que ela consegue. Desespero, E tem que lembrar que ela é desespero. mandaloriana, né, cara? Ela já tinha essa questão de arma, de tudo. Então, quando ela fala de arma, ela é muito boa. De arma ela é boa, mas a parte dela da força... A única coisa que faltava pra ela era a conexão, ou seja, ela precisava dar um passo. Mas mesmo a conexão com a força, existem Jedis e Jedis. E existem aqueles que vão ficando no meio do caminho que não conseguem, não é só a conexão, é a habilidade com a força. Saiu uma revistinha agora em que mostra o Darth Vader indo pro plano, vamos chamar de plano astral, onde ele, sem limitação física, porque ele se mantém vivo usando a força. Mesmo com aquela armadura toda, ele se mantém vivo usando a força. Porque ele não basta só... Ele consegue respirar essas coisas todas, mas ele vive em dor inacreditável. Ele vive o tempo todo em dor, ele tem uma dificuldade enorme de usar aquela
aquela armadura, aquilo tudo para ele é muito difícil. E ele se mantém pensando e falando tudo centrado, usando a força. Então, muito do poder dele é usado pelo estado que ele ficou. E ele tenta o tempo inteiro se regenerar daquilo. Ele está o tempo inteiro tentando se regenerar dos danos causados para ver se ele fica livre daquilo e não consegue. Ele nunca, inclusive, tentaram, o imperador já quis trocar a armadura dele, não usou porque ele achava que aquilo ajudava ele a ficar focado na força, né? Por conta da dor, do desespero e tudo. Mantinha ele com raiva, né? Isso, com o tempo todo. E no plano astral ele mostra o tanto que ele é muito mais poderoso, absurdamente mais poderoso do que todo mundo. Porque o Yoda levanta o X-Wing, né? O Darth Vader segura uma nave em voo. Ele segura ela no Kenobi. Ele destroçou lá no Kenobi. Ele é muito mais poderoso. Agora, o Luke tem uma dificuldade para puxar o sabre. E ela já consegue de cara, assim. É um troço que dá para criticar? Cara, mas é Star Wars. Eu não acho que é de cara, não. Mostra várias vezes ela falhando. Ela tenta e não consegue nada, tentando. Cara, e ali, no momento de desespero, assim, ela consegue... Mas, cara, é o lance do herói. O herói tem que ter isso, tem que ter aquele momento sacado, senão ele não é herói. Mas é o que eu tô falando. Ela vive como uma Mandaloriana desde criança. Então ela já... E ela teve muito mais trauma e muito mais ações, né? Em se colocar em perigo muito mais tempo do que o Luke. Então, assim, eu acho que o gatilho dela, assim, pode ter um gatilho melhor. O lance acessar, assim. Como toda história de herói, tem que ter um momento em que o herói se supera. Eu não tô falando que ela vai ser mais poderosa. Não. Eu tô falando que é possível ela ter acesso, depois de muito treino e tudo, naquele momento de necessidade, desespero, ela conseguir usar a força. Ela acredita. Ela toma tiro o tempo todo, cara. Não, é muito massa isso, né? Ela toma tiro o tempo todo, Isso é massa porque... O Luke não toma tiro daquele jeito, não. Em Star Wars todo mundo erra tiro, né? E ela toma tiro e ela segura na armadura. Ela toma tiro, ela defende tiro, ela usa... E ela toma sem ver também, ela toma nas costas. Isso é muito legal. Isso eu achei muito Ela tira muito o capacete, velho. Fica defendendo com o braço e dá um nervoso. E quase sempre esquece o capacete. Em algum lugar. Quase sempre. O capacete, deixa eu pegar aqui. Bom, mas aí... Eu já até perdi onde é que eu tava. Você tá falando da Soca com o Grogu. Com o Grogu. Pois é. Aí depois ela aparece com o Luke Skywalker no momento em que o Grogu tá sendo treinado. O que mostra que ela e o Luke Skywalker têm alguma proximidade. No momento que ele tá montando a nova Ordem Jedi, ela talvez esteja ajudando. Mas mesmo assim, ela não é Jedi. Ela fala isso quando ela tá lutando contra o Darth Vader lá no Templo Sith, que ela quase morre. Ela fala, eu não sou Jedi. Inclusive, a minha camisa tem isso aqui, I'm no Jedi. Ela tem... No final de Rebels, até a série da Ahsoka, ela aparece e ali se passam muitos anos. E nesse passar dos anos, eles estão procurando o Ezra. E ela também está procurando o Thrawn. Basicamente, porque se ela encontrar o Thrawn, ela encontra o Ezra. Agora a gente cruza as informações, né? Porque o Ezra é o cara que pega o Thrawn e joga ele para outra galáxia. Aliás, um parênteses aqui. A vida inteira eu achei... Eu assisti quando era muito pequeno, cara. Eu achava que Star Trek, eles viajavam pelo universo. Isso ficou cristalizado na minha mente. Eu também achava. E aí... Só depois da confusão aí que eu fui entender que não. Aí quando eu falei que... No episódio que a gente falou de inteligência artificial Star Trek, né? Que eu falei que Star Trek viajava pelo universo e Star Wars era dentro da galáxia, né? Que teve um monte de comentário. Eu errei, gente. A gente erra. Pra mim, Star Wars era numa galáxia, porque ele começa falando numa galáxia muito distante, e que o Star Trek era no universo, até porque era um conceito que pra mim não fazia muito sentido quando eu era menino assistindo. Né? Até porque Star Trek ele tinha que ir sempre a um lugar, né, que não falava dos foi, confins do universo? O confins... Falava. Eu acho que tinha esse negócio em tradução. Falava sim. Isso que eu ia comentar aqui agora. Eles tinham na apresentação eles tinham inicial, sempre, lá falando sempre ir além, né? Era sempre ir além ao desconhecido. Isso era, que seja que em inglês era nos confins da galáxia, mas que pra mim era confins do universo. Estava cristalizado na minha mente em algum lugar.
E a gente não é Trek, né? Então a gente tipo assim, eu assisto, eu gosto, mas eu não tenho... Não é tão profundo. Não conheço Mas não é tanto. desculpa, não. Você é nerd, você tem que saber. Aí eu errei, eu admito que eu errei. Então, Não, pessoal... porque a gente tá aprendendo agora. A gente tá aprendendo. Então, ó, eu também não sabia, não. Eu errei, Falando que eu eu errei. sabia. Inclusive, eu achava, porque viajava no universo, que a velocidade de dobra era mais rápido que o hiperespaço. E descobri que não é, que o hiperespaço é mais rápido. Inclusive, o Maurício Pinheiro publicou lá uma referência. Ele é professor de física. E ele mostrou números que provam que a velocidade de hiperespaço de Star Wars é mais rápida do que do Star Trek. Então, aí fecha parênteses, desculpa aí, pessoal. É o vídeo. É o corte nosso com mais visualização no Instagram. É porque tem um erro. Vamos começar de propósito. É o que viraliza, né? É o que viraliza. Então, a Ahsoka, quando ela aparece em Mandalorian, ela tá procurando o Thrawn e ela, na série dela agora, no live action, ela tá procurando o Ezra, que é basicamente a mesma coisa. Ela tem que encontrar o Ezra, porque encontrando o Ezra, ela encontra o Thrawn. Eles têm que o Ezra não está morto. Se ele não está morto, o perigo iminente do retorno do Thrawn é o grande risco que a galáxia tem. Então eu queria agradecer ao Filoni aí por trazer um pouco do que foi a trilogia Thrawn, que foram os livros lançados em 91, 92, 93, que tem o herdeiro do Império, e isso é dito, que é o herdeiro do Império, com o Thrawn colocado no tempo parecido com o que acontece nos livros, né? A gente poderia até falar do Thrawn agora. Mas vamos falar da série? Vamos falar da série. Ô, Humberto, só uma observação sobre isso aí. Eu li um negócio, eu não sei se é verídico, não sei se é venéreo, mas falava o seguinte, que o Dave Filoni tá pegando algumas coisas que são legends. Sim. E tá usando como se fossem realmente lendas no universo Star Wars canônico. E transformando o que ele acha que é interessante, ele e a equipe dele, logicamente, né, em canônico. Então isso do Tron, que tem uma influência dos livros, que também eu já li essa trilogia, é uma das melhores coisas de Star Wars que eu já li, e essas coisas vão aparecendo e vão sendo introduzidas agora, contando exatamente as lendas de Star Wars, mas como realmente aconteceram, entendeu? Então, o universo Legends passa a ser, esse nome passa a ser não só de coisas que foram criadas antes da Disney e depois deixaram de ser canônicas, como também passaram a ser lendas que existem dentro desse universo, entendeu? E eu achei isso muito bacana. E aí o que eles acharem que vale a pena, o que fez sucesso, o que foi bem escrito, o que foi legal, eles vão introduzindo à medida que conseguem no universo. Eu achei bem bacana, tipo assim, já tem uma mitologia toda pronta que, em teoria, é mitologia, mas pode se transformar em realidade, entendeu? Achei legal demais essa concepção, se realmente for verdade isso. Quem falou isso, que eu escutei, foi o PH Santos, que é um comentarista de cinema e filme, muito fã de Star Wars também, e depois eu vi num outro site americano escrito isso, mas eu não consegui confirmar se o Filoni falou isso, entendeu? Ou se eles estão supondo esse negócio aí agora. Mas eu achei muito legal. Ô Vitor, pegando um gancho no que você tá falando aí, eu acho que as séries Star Wars estão tendo muita assertividade, né, em trazer coisas que, igual você falou, coisas que são lendas, coisas do universo expandido, né, fãs canônicos, dando muito mais background pro meio, pro audiovisual, né? Porque isso aí você tem nas outras mídias, né? Em livro, em quadrinho, tudo. Coisas que a Disney tá acertando na série que não acertaram nos filmes, né? Exatamente. Exemplo, né? Então, assim... E aí, é um caminho... Porque a série, querendo ou não, a primeira série veio depois dos filmes, né? O Mandaloriano veio depois dos filmes. Daqueles 3 filmes, né? Que a gente nem vai tocar muito nesse assunto. Não, nem vai falar. Senão o Humberto perde... Pra não gerar a ira do Humberto. O Humberto perde a alegria do episódio que a gente tá fazendo. Mas as séries, elas estão muito assertivas, não só no conteúdo, mas também na parte técnica, né? Trazendo coisas práticas, né? Mantendo coisas que são características da primeira trilogia, principalmente, né? Star Wars, né? Então, assim,
eu acho que ela é o grande acerto da Disney dentro desse universo depois que assumiu, né? Depois que ela comprou, né? Ela assumiu, eu acho que as séries são os grandes acertos. E até hoje, pelo menos pra mim, Mandaloriano, Kenobi, o... Como é que é o do cara do Rogue One? Andor, né? E o Ahsoka, cara, pra mim tá perfeito, cara. Pra mim tá perfeito, tal. Ah, um é um pouquinho mais que o outro, tal. Um tem pontos altos, tem pontos... Cara, tem, mas quando você pega o conjunto da obra, cara... Pô, olha o tanto de coisa que cresceu o universo, cara. Cara, Andor pra mim foi a melhor coisa que foi feita depois. Andor é sensacional. Não, é sensacional. Pra Andor quem é lia sensacional. as coisas, vinha fanfilme, queria coisa além do que tava ali na primeira tela, ver o background das coisas, cara, Andor é fantástico. A gente fez um episódio sobre Andor, você que tá ouvindo a gente aí, que tá vendo a gente, o Andor ele não tá no YouTube, mas ele tá no Spotify, né, para podcast, todos os outros plataformas de podcast, porque naquele momento a gente não tava gravando em estúdio, O né? nosso episódio de Andor, né? O Que nosso Andor tá no episódio. Disney Plus. Tá no Disney Não, Plus. o nosso episódio. Assiste o nosso episódio primeiro. Mas a gente falou muito disso, né? Que o Andor, ele trouxe uma coisa que espetáculo. que todo mundo que é fã de Star Wars conhece, que Star Wars não é só Jedi, né? Ele é uma gama muito maior, né? Ele envolve muito mais... tem muito mais nuance, tem muito mais tons de cinza, né? Tem muito mais coisa, muito mais profundo. E Andor, ele é isso. Ele mostra esse lado. Né? A Ahsoka, O- eu acho que fica assim, o Andor é o Star Wars de adulto. Isso aí. O Mandaloriano é o Star Wars de família. E a Ahsoka tá ali no meio pra agradar todo mundo. Sim, ele tem... Ela traz as coisas da animação, das duas animações, né? Traz pro live action e aí faz com que quem é adulto e tem pé atrás com animação queira assistir ou precisa assistir alguma coisa pra entender mais. Então, assim, ela tá fazendo um elo para públicos diferentes de fãs de Star Ela Wars. costura, né? Ela faz uma costurazinha, assim. E tá montando Pessoal. efetivamente a pirâmide de Star Wars, né? É verdade. Não é igual Marvel, não Antes- vai ter. Antes de passar a falar especificamente de Ahsoka, eu queria falar uma coisa exatamente que vocês estão falando aí. Star Wars tem acertado muito mais do que errado no Disney Plus, nas séries que tá criando e tudo. Eles estão chamando esse universo da Dave Filoni aí, esse subuniverso de Star Wars de Mandoverso, né? E diz que vai ser concluído num filme, esse negócio. Ainda não é nada certo, mas eles estão falando muito disso. Mas, tirando o livro de Boba Fett, que pra mim foi um ponto baixo, as outras séries são muito melhores. Obi-Wan não é das top, mas Kenobi. pra mim também é um divertimento legal. Mas quando você fala de Mandaloriano, Andor e Ahsoka, pra mim tem 3 pilares de Star Wars construídos aí que são muito icônicos e muito legais. Por exemplo, Mandaloriano. Mandaloriano é uma história de ação, é um bang bang, é um faroeste, e pra mim me lembra muito a aventura ali do Han Solo. Me lembra o Han Solo quando eu vejo, o espírito tá ali. Eu tô falando o que me lembra, tá, gente? O Humberto sabe muito mais do que eu, pode me contradizer o tempo todo aí que ele vai ter razão. Aí quando você pega e você vê Andor, a espionagem, o tanto que as pessoas sofreram pra chegar ali, tudo que aconteceu, pra mim, mostra muito que a Leia levou pra Star Wars. Que a Leia, que era a cabeça da rebelião, que foi presa lá pelo Darth Vader, começa tudo o Star Wars com ela tentando, né, organizar as coisas ali. E aí quando você vai pra Ahsoka, cara, a Ahsoka pra mim foi uma história de fantasia super legal. Cara, ali tem, se você tirar a ambientação, colocar em outro lugar, ali é as Crônicas de Nárnia, né? O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Se você colocar outra ambientação, ali é Senhor dos Anéis. Entendeu? Não tô falando que a história é igual. Ô, Tô Vitor, falando assim, tem referência a Senhor dos Anéis que eu quero falar, mas continue. tem. Mas, então, assim, você pega a Ahsoka, cara, você pega a fantasia, você pega o Luke Skywalker, é a magia, é a magia que eu digo, é usar a força, é o misticismo que tem por trás da força, é tudo que acontece por trás, e aí você vai e você entra num universo
violento, assim, de fantasia, entendeu? Eu gostei, eu adoro o Andor, vocês sabem disso. O Andor, meu filme preferido é Rogue One de Star Wars, e aí chega Andor que dá uma importância muito maior, né? Você passa a conhecer mais o Andor, você passa a se identificar com ele mais ainda, e aí você vê que o sacrifício dele pelo que ele fez para ter chegado no filme foi muito grande, você valoriza muito mais isso. Sem contar que tem o melhor usuário da força, ó, vou falar de novo em Rogue One, né? Pra mim. É, mas aí, cara, você chega em Ahsoka, cara, que legal, bicho. Que história de fantasia bacana. Você tem bruxa, você tem guerreiro, você tem raças diferentes. Você ampliou pra mim mais essa parte. Todos eles ampliaram em Star Wars. Todas essas 3 séries pra mim. Essas 3 são as joias da coroa até agora do Disney Plus, entendeu? A última temporada de Mandaloriano foi muito criticada. Eu me diverti bastante, mas ela não é considerada tão boa quanto as 2 primeiras. Ela caiu e tudo. E tem gente falando assim, críticos falando que o investimento em Star Wars vai diminuir, que esse filme do Mandoverso não vai acontecer, talvez não tenha. Algumas coisas vão ser cortadas, porque tanto o Andor quanto a Ahsoka não teve a audiência que eles esperavam no Disney Plus. Se isso for verdade, é uma pena, porque pra mim esses 3, ali tá Han Solo, Luke Skywalker e Leia ampliando os seus legados com essas coisas, entendeu? Eu achei assim, cara, assim, já tô entregando que eu gostei demais da série, mas eu acho que foi um acerto muito grande. Eu só comentei isso agora porque vocês falaram essas coisas de como as séries de Star Wars estão andando, entendeu? E aí tem uma coisa que para complementar isso aí, tá? A história deles tem ganhado uma profundidade maior. A mitologia dentro do Star Wars tem ganhado uma importância. Eles estão buscando coisas que serviram de inspiração para eles em outro universo. É engraçado, Star Wars foi originalmente inspirado em muitas coisas. E quando as pessoas começaram a fazer os filmes que já fora da mão do George Lucas, se inspiraram apenas em Star Wars. Eles perderam as fontes de referência. Eu acho que é aí que a galera se perdeu a origem, na história. Perdeu a inspiração original. E o Dave Filoni... É o Bang Bang, é o Samurai, né? E aí o Filoni, ele é a vantagem de você entregar a coisa para um cara que é fã. Ele tem usado as coisas que inspiraram ele em Star Wars e tem usado outras mitologias para dar profundidade e criar aquela coisa... se ele está trazendo o que era Legends como uma mitologia dentro, ele está usando mitologia nossa lá dentro também. Vocês perceberam Nossa Senhora. O nome das bruxas? O nome das bruxas são as bruxas gregas, cara. As 3 bruxas gregas. Exatamente. Que tecem os filhos. E o mercenário lá? Você tá ligado, Humberto? O Skoll e a Hat? O Skoll e a Hat são os lobos que perseguem o Sol e a Lua da mitologia. O Sol e a Lua, pra quando chegar o Ragnarok devorar o Sol e a Lua e acabar com tudo. Exato. Entendeu? Então, assim, ele tem tido um cuidado maior para criar os personagens do que normalmente se tinha. O mais legal disso aí, que o Skoll, ele, na mitologia, ele é aquele que tipo, faz pouco dos outros, ele faz piada dos outros. E a Hat é aquele que odeia, o Hat ou a Hat é aquela que odeia. E como é que a personalidade deles é parecida? Como é que o Baylan Skoll, ele meio que... Ele acha que todo mundo tá errado, os Jedi estão errados, os Sith estão errados, ele faz pouco caso disso, entendeu? E ele tá procurando uma coisa maior. Você tá falando que ele tá procurando lá o lugar entre mundos lá. Pra mim, eu gostaria que ele estivesse procurando aquelas representações do pai, a mãe, o filho e a filha, que são as representações os que mortes. tem a ver com as forças primordiais Jedi. Os Deus Mortes, pois eles não existem mais desse jeito, né? Eles, lá no Rebels, eles deixam de existir. Pois é, mas aí eu não sei, às vezes ele tá procurando isso pra uma ressurreição dele. Tem aquele Botu, Motu, não sei qual que é, que o próprio Thrawn encontra ele lá no Rebels, que é tipo uma entidade, um poder, que ele tem uma cara de boi. Ele tem uma entidade, uma névoa, que tem poder, a força muito grande, e ele tenta tirar dele e não consegue. Ele que prevê o fim do Thrawn, que ele vai ser derrotado, né? Tem coisas na força que são muito mais... A força vai muito mais do que só formar coisa, permear e permitir que os Jedi façam utilização. Tem muita coisa a mais. Tem o pai, o filho e a filha, que aparecem no planeta onde que eles estão.
onde o Baylan ficou. Que lá tem um monte de bruxa, que vai saber se aqueles caixões lá são de corpos de irmãos da noite e de irmãs da noite. Existe... É uma galáxia que colonizou a outra e levou para lá o conhecimento da força. Foi isso? Porque tem as esculturas do pai, do filho, a filha toda destruída, né? Existem coisas ali que dariam uma temporada, uma segunda temporada mais importante. Não sei como é que eles vão fazer com a morte do ator, né? Que fez tem que substituir ele, cara, porque eu acho que ele é muito importante pra trama ali. Ficou, assim, com todo respeito, né? Tem que substituir, assim, até pra valorizar o que o cara fez até agora, né? Se ele simplesmente acabar, sumir, ou morrer de um jeito muito simples. É estranho. E ele foi bem, né, cara? Ele foi bem. Foi bem Não, demais. E ele chamava a Ahsoka e a aprendiz dela lá de Boken Jedis, né? Boken é a espada de madeira, espada de treino, ou seja, não são Jedi de verdade, né? Então, Boken Jedi são Jedi que não merecem usar o sabre, não merecem usar uma espada de verdade, porque eles não foram propriamente treinados. Eu cortei seu raciocínio, né? E faltou você falar da Shin Hat, que tem uma cara de doida do caramba, né, bicho? Então é aquela que odeia. Ela odeia, ela tem uma cara de doida do caramba. Então, assim, você vê que ela... E assim, na série dá a entender que a Ahsoka vê alguma coisa nela e quer ajudar ela, então tem uma possibilidade de redenção ali. Cara, esses personagens são muito complexos e eu acho que dá pra ter muita coisa ali nessa história. Ô, Vitor, não é só na conversa com a Ahsoka, não. Conversa mesmo com o mestre. Com Baylan, quando ela... toda hora questiona. Qual que é o nosso objetivo? Isso é bom pra gente? Né? Pra onde a gente tá indo? Ali são dois que se desiludiram com o que era a filosofia e a academia Jedi. Não, mas mesmo ela, assim... Ela eu acho mesmo que assim, ela é muito nova. O Baylan com certeza. Não, mas mesmo assim ela fica na dúvida. Ela deve ter uma história de ódio, alguma coisa muito forte. Não, eu tô falando a Ahsoka. A Ahsoka e o Baylan, os dois se desiludiram com a filosofia Jedi. Só que a Ahsoka, ela ainda mantém e ela ainda se preocupa com os outros. Ela quer ajudar os outros. A Ahsoka descobriu na série o que é ser Jedi de verdade, né? E aí que tem aquele momento que ela quase morre. Que é o que o Paulo provavelmente vai falar que é do Gandalf, que ela vai cinza e volta branca. Claro, tá na cara, né, cara? Tá na cara, né? Ela é a cinza, ela volta branca. Ela vira a Ahsoka a branca. E aí... Legal demais, né, Paulo? Achei um toque violento ali, e tem outra referência também de Senhor dos Anéis, né? Querendo ou não, a estátua, né? Que é a última Parece cena, os Argonautas, né? Os Argonautas, Então, são os próprios. Não, ali eu acho massa quando você tem essa referência multi-universal. O próprio ambiente do planeta, ele lembra muito aquele ambiente ali do Senhor dos Anéis também. E assim, essas coisas que eles falaram, assim, de Boken Jedi, eles usam alguns termos de samurai, tipo assim, do mundo japonês medieval. Eu não vou lembrar agora, mas além de Boken tem outros também. E a... Ronin. A Guarda da Noite, como é que chama ali os Stormtroopers dele? Os Night Troopers. Aquele negócio das máscaras serem coladas, parecendo ouro, é uma técnica que era usada no Japão medieval para consertar tanto armadura quanto coisas importantes. Cerâmica. E aquela coisa passava a ter um valor muito maior, porque tinha uma história ali. Aquela armadura consertada em ouro, ela tinha uma história de uma batalha, então ela tinha um valor maior para aquelas pessoas ali. Cara, são coisas dentro da... Cara, você me lembrou das coisas mais legais que eu achei. Na hora que apareceu o Grão-Almirante e o Stormtrooper tudo remendado, com as armaduras sujas, com fitas segurando as armaduras, que tanto tempo que tinha lá, não tinha reposição, né, cara? Os caras estão ilhados, não tem reposição de armadura. Então eles têm que pegar aquela armadura e fazer um remendo mesmo do que tinha, cara. Então todos ali, e sujo, ficou legal demais, cara. Eu achei ficou legal fantástico. Mesmo. O que vai ter de cosplay agora de Night Trooper vai ser demais, vai ser violento. E cada um pode ser do jeito que quiser, você pode construir, né, assim, arrumando de maneira que você quiser. Ô Vitor, pulando um pouquinho pra frente, uma outra coisa que apareceu lá de referência na série foi o Zumbi Trooper, né?
Foi os e Stormtroopers zumbi, que já tivemos Eu várias achei artes, legal várias demais. coisas. Primeira vez que a gente tem um zumbi na série Star Wars, né? Não. Não foi a primeira vez? Não. Não, em filme. Live action? Em, Live em action. filme, sim, mas Star Wars, não. Ah, Não, não. live Eu sei action. que apareceu antes, tô falando em live action. Não, Live aparece- action, tem na o Paulo revistinha. tá falando é isso, cara. Em live ué. action foi a primeira vez. Não, mas tem numa revistinha que aparece, que na verdade ele não é zumbi, ele é tomado por um fungo. É quase igual Quase. The Last of Us. Last of Us, mas eu não sei qual que vai ser mais antigo, mas é uma doença que pega coisa de outro planeta. E tem as próprias bruxas de Dathomir, Dathomir. elas trazem os mortos para lutar contra o exército da República. Então, inclusive o que as bruxas falam não é exatamente o que é dito na série. É o mesmo encanto. E os olhos ficam verdes, igualzinho. Só que eles não fazem com Stormtrooper, né? Fazem com defunto mesmo. Levanta um cadáverzão lá, sai de dentro da terra e tem zumbi. Então tem zumbi em Star Wars, já teve. Ô, Paulo, você vai gostar dessa, se você não souber, né? Talvez você já saiba. A Gianni Lee Inosanto, que é a Morgan Elsbeth, ela é filha do melhor aluno do Bruce Lee, que foi sócio dele, do Dan Inosanto, foi sócio do Bruce Lee, foi parceiro nele para criar coreografias e tudo. Depois que o Bruce Lee morreu, ele que fez um monte de filme e tudo, e ela foi aluna dele. Então não a sabia, cena que não. ela luta com a Sokka no final não tem dublê, é ela lutando mesmo, entendeu? E Legal. ela usa a espada dela, aquela espada é um facão chinês. Justamente, eu tava lendo, eles colocaram isso para homenagear a herança dela. Legal. Então, ela é mestre Jet Kunido e ela é discípula de Bruce Lee. Legal demais. Legal. Achei Não top. sabia. E ela usa a espada da mãe Tausen. Que essa espada, em princípio, estaria na outra galáxia. Eles trouxeram ela em magia. Ou ela existe em outros planos, né? É muito doido isso. Legal. E ela encosta na lâmina, né? Na hora que ela botar a mão na lâmina, e dá aquela sensação. Star Wars, você não pode encostar na lâmina. Você vai perder os dedos. Não, você faz igual o Ezra fez com a força. Com a né? força. Mas nem encosta, né? Mas não Fica encosta. assim, ó. Assim, nenhum de nós não somos, nenhum de nós três aqui, pelo menos, desculpa se eu estiver falando errado, mas nós já fomos praticantes de arte marcial. O Paulo voltou recentemente a fazer aí e tal. Humberto faz jiu-jitsu, eu já fiz muita luta a vida inteira, mas nenhum de nós aqui pode falar que é mestre, uma coisa assim. Mas eu vi muita gente criticando as lutas da série, falando que eram meio devagar, que eram ruins. Eu achei muito boas e eu achei muito legal que tanto a Rosário Dawson quanto a Morgan Elsbeth, elas não usaram quase dublê nenhum, entendeu, nas cenas. E filmaram elas mesmo fazendo, então elas tiveram que treinar e fazer a coreografia. Filmar ali, né? Treinar e filmar. E eu não achei fraco não, cara. Eu achei bem legal, achei bem bacana. Eu gostei. Eu gostei pra Eu caramba. gostei também. A única Não- coisa não que me posso deixa criticar triste... assim, tá muito ruim, tá lento, tá fraco. Foi o que eu li. Aliás, Quando eu tava acho que lento, foi tava ruim, a luta tava fraca. Eu achei legal demais. cara. Aliás, Vitor, eu acho que da série foi uma das que teve mais luta, cara. Eu gostei pra caramba. Achei a luta dela contra aquele Inquisidor boa, da Ahsoka. A luta da Sabine contra a Padawan Hachi. do capeta, Shin-Hachi, me dá uma tristeza porque só o Qui-Gon Jinn não sobreviveu, de personagem principal, não sobrevive a sabre de luz, né? Porque você corta o Darth Maul no meio, ele volta. Você dá uma no Qui-Gon Jinn, ele... Você tem que pensar que a fisiologia Não, é ele não é diferente, humano. a raça dele é diferente. ele não é humano. Mas a Sabine é. E aí... Mas ela foi resgatada a tempo, né? Cara, o outro, ele tava no tempo Jedi, cara. Ele tava em Coruscant, ele tava no epicentro do centro da galáxia. Das portas fechadas. Pronto. Porta fechada. O golpe foi fatal. Não, e o lance é o seguinte, né? Você estoca com sabre de luz, qualquer movimento que você fizer, rasga. Porque basta trazer de volta que você corta a pessoa no meio, né? Bom, mas aquilo foi pro bem da série, sem crítica, só pela piada. Mas voltando, assim, né? Nós falamos das mitologias todas, e uma mitologia que é de Star Wars, que veio do Rebels, é o mundo entre mundos. No momento em que a Ahsoka quase morre, ela encontra o mestre dela, e lá Muito bacana. ela vive os traumas dela, né? De onde ela passou, da vida dela,
E ela tá lá em guerra e o propósito dela não é o treinamento, não é o Jedi, é o que ela é, o que ela pode fazer pelos outros, e o que faz com que ela possa voltar. Aquele negócio assim, foi o lado religioso budista que cria os Jedis pro Star Wars. Aquilo ali, ele suplanta, ele tem um quê religioso dentro da força, né? Que teve um momento na Alemanha em que eles perguntaram para os jovens, né, qual que é a sua religião? E Jedi foi a quarta mais declarada. Isso há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E falar nisso, né? A menina que fez a Ahsoka como criança, né? Ela zerou, porque foi a mesma atriz que fez Guerras Infinitas, né? Que era a... Como é que chama a personagem? Vai ter que lembrar que eu não vou te falar. Não A precisa atriz falar, é a né? Zoe Saldana. A Zoe Saldana. Que fez a Zoe Saldana lá criança, Não, né? Que fez tem a aquela Zoe Saldana, cena, que não. tem a cena do Thanos lá do equilíbrio. Pois é, né? como é que chama? E ela a mulher? fez... Posso Ela é a falar? mais perigosa da galáxia. Posso falar? Pode. Gamorra. Gamorra. Deixa ele apanhar. Ele não vai pode falar. errar, não. Meu Coisa Deus da do céu. Marvel. Ele não vai Cara lembrar, chato. só. Ela fez a mini Gamorra quando era Gamorra. bebê. E ela fez recentemente o filme Barbie, que é o maior sucesso de bilheteria de 2023. Eu não vi Barbie. A Barbie ela era o quê? Ela é uma Barbie? Ou uma Não, menina? ela era uma menina. Ela era filha da mãe. Filho da mãe. Filha da mãe. É ótimo. Que a mãe dela, na verdade, é a que trouxe a Barbie, que tá causando problema pra Barbie. Tá. Né? Mas aí, é uma menina que trabalha muito bem, cara. Ela trabalha muito bem. Muito bem. Em Barbie, ela tem muito mais tempo de tela, óbvio, né? Porque não é nenhuma lembrança nem nada, né? Mas ela trabalhou muito bem. Mas ela tá em vários universos. Não, cara, aquela cena da batalha, do campo de batalha, em que ela volta e ela tem que lutar e as pessoas estão morrendo, aquele negócio. Tudo que compõe o trauma dela, né? Ela tem que vivenciar aquilo e aquilo que forma ela, né? Ali tem um ponto filosófico que cada um pode tirar A sua conclusão. a o sua seu conclusão do aprendizado. por que aquilo faz com que ela volte a Gandalf a branca, né? Gandalf é branca. Por que ela sai de cinza e Ahsoka- volta a branca? Ahsoka A Ahsoka branca. ela já volta branca no final da série do Rebels. Ela já aparece de branca com um cetro, inclusive. Aparece. Então, assim, ali voltou com ela, assim. Ela viver os traumas, ela encontrar o mestre, ela vê o mestre, que o mestre sofreu uma redenção. Ele está ali na força, né? Ele não se perdeu. Ele volta como um fantasma. Ele Cara, aparece no final. Aparece a coruja. Aqui. Aparece a coruja. A coruja que está aí no mundo entre os mundos, ela tá lá. Que é o símbolo, né, Ô, Humberto, tem gente que fala que a aparição do Anakin ali, ou Darth Vader, né, no mundo entre mundos, que aquilo ali não é de verdade o espírito dos Jedi. Mas tô falando a teoria que eu li, tá? Eu também vi isso. Que aquilo ali é o seguinte, é a representação que nós temos deles. Então, quando a gente vai para o mundo entre mundos, a gente entra em contato com o que o Jedi lembrava dos seus mestres, das pessoas importantes dele. Eu prefiro pensar que ali é um canal onde você pode encontrar esses mestres podem voltar e continuar treinando, continuar ensinando, como fizeram com o Luke e agora com a Ahsoka, entendeu? E não só uma representação do que tem na nossa mente das pessoas que treinaram, que contribuíram pra gente chegar onde chegou, entendeu? Eu acho muito mais sentido isso. Muito mais sentido. Até pra cena final, né, da série, que ela vê de longe, parece, tem um vulto ali, que a Sabine vê também, né, parece que... Faz muito mais sentido, sentido, cena, Paulo, cara. parece que ele tá triste, o Anakin, né, cara? Ele dá assim, pô, vai acontecer alguma coisa ruim com... o que eu entendi é que quando ele olha, é assim, a Ahsoka vai ter que sofrer muito ainda, entendeu? Vai acontecer alguma coisa... Sei lá se eu viajei. Mas quando eu olhei ele meio triste, eu pensei assim, puxa, ele tá preocupado com a Ahsoka, alguma coisa vai acontecer com ela. Eu tive a impressão, assim, que ele tá vigilante, mas ele vê que ela tá indo no caminho certo, né? Que ela encontrou um caminho. Né? Ela se reconecta com o propósito dela. Eu acho que do jeito dela, ela tá se transformando agora numa mestre Jedi, num cavaleiro Jedi, entendeu? O treinamento dela não é o treinamento tradicional, mas tudo isso que tem acontecido com ela tá fazendo ela virar uma nova mestre Jedi, Legal. Entendeu? Não tem ela não tá tendo o treinamento acadêmico que os outros mestres Jedi tiveram, mas
mas a força tá guiando ela nesse caminho, entendeu? Então tudo que ela aprende, tudo que ela vive, o acesso dela ao mundo entre mundos, ela voltar, tudo é uma maneira da força ensinar ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que ser para ser uma mestre Jedi. E o propósito dela é ajudar. Sempre foi. Sempre foi. Ela lutou as guerras, ela fez tudo que ela fez preocupada em ajudar os outros. Ela não precisa ser Jedi, ela não precisa ser qualquer outra coisa. Basta ela ser ela. O propósito dela de ajudar é dela. É dela. Ela é assim, ela sempre foi muito altruísta e sempre tentou... Ela tentou salvar os troopers que estavam... Os Clone Troopers estavam tentando matá-la. Porque ela sabia que eles não estavam agindo por vontade própria. Ela é uma... Ela é altruísta, ela é uma heroína. Ela é uma E heroína. não é isso que é ser Jedi? É fazer o certo, mesmo que... Tipo, às vezes não lutar, às vezes tem a mão desarmada, entendeu? Fazer o certo, é manter o equilíbrio das coisas. Por isso que eu tô falando, eu acho que ela tá no caminho de ser uma mestre Jedi. Agora, mesmo que não seja a mestre Jedi tradicional. Vamos lá. Eu gostei da série pra caramba, cara. A série ficou boa. Eu gostei demais. Eu gostei mais da Hera Syndulla. Eu gostei do Chopper. Chopper é muito legal, cara. Chopper tá aqui, impresso, em grande. Pra quem não sabe, o Chopper, ele é inspirado Não é, no tem nada a ver, Chopper nada, blá, 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 que ele blá, tira blá, até blá. Edição, corta isso aí, por favor, falou ele bobagem. tira as mãozinhas igualzinho pra ficar parecendo Ridículo. Nada a ver os com galhos do nada. Chopper. Nada a ver com Os nada. chifres. Vambora. O Chopper é um dos droids mais legais que tem no Star Wars, que não tem nada a ver com esses trem japonês chato. Nada. A única coisa que tem a ver de Star Wars é com os filmes de samurai. Aí é legal. Esses desenhos do Paulo, nada a ver. Eu gostei da Hera. Mas não tem o George Lucas falando isso ainda. Não vai, não. Até. Eu gostei das raças que aparecem, aquele tatu bolinha lá, aquele mistura de Bernardo Ermitão com casinha que vira tatu bolinha, eu achei legal. E as naves dele, né, que eles vão, que são nômades, né? Aquele tatu bolinha, que virou tatu bolinha. Eu gostei dos troopers, eu gostei demais do Thrawn. Assim, a postura corporal dele, o jeito de falar calmo. É muito bom, assim, enquanto tem a derrota, aquilo faz parte de um jogo muito maior. Que o Thrawn, ele é um personagem fantástico em Star Wars. Fantástico, ele já era legal em Legends, ele aparece legal no Rebels, dentro do possível, né? E ele continua legal aqui. Tá certo que nos livros se explora mais, você tem muito mais espaço para criar trama, mas é um personagem fantástico. Eu gostei das bruxas aparecerem. Deles terem feito a costura de Dathomir com essa nova galáxia que foi descoberta. Assim, as bruxas, elas operam a força, mas elas operam com magia. É magia ou é força? É a mesma coisa. Só que elas operam de um jeito diferente. Elas não são humanas. Elas vieram de lá. E talvez o Thrawn levando aquele monte de caixa que parece caixão seja um monte de bruxa que ele teve que acordar as bruxas, né? Ele acordou as bruxas e as bruxas estão leais a ele. Que poder que ele tem para... Elas são leais por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa em troca. Algum interesse. Algum interesse em troca. E aí que tem o herdeiro do Império, vai ser um grande problema para a galáxia. Então, a história tem uma costura legal. O Baylan ir para aquele planeta com a intenção de não é bruxa, não é Ezra, não é nada. Ele chega lá porque ele sabe que ali tem uma conexão com a força. Estando ali o pai, o filho... que são uma espécie de... São filha, talvez. Né? São uma espécie de deuses da força. Não é bem assim. Uma tem o lado luminoso, outro tem um lado sombrio e o pai representa o equilíbrio. Eles estão... ele encontrou, no final ele está olhando para uma luz piscando ao horizonte, não se sabe o que é, pode ser que seja um portal, pode ser que... Eu não sei. Eu espero que eles deem avanço a essa história. Infelizmente, eles vão ter que trocar o ator. Eu espero que troquem, né? Porque o ator faleceu, Ray Stevenson, né? O nome dele. Ray Stevenson. Ele faleceu em janeiro desse ano, ou no começo do ano. Cara, e ele entregou muito bem, cara. Ele entregou muito bem. Então, não, em tudo, né? Cresceu em maio desse ano. Em postura corporal, né? Não, na fala, né? No jeito de olhar, né? Até nas lutas. Entregou muito, cara. Entregou muito. E ele tem o nome dos lobos da mitologia, sendo que os lobos aparecem, o lobo de Lothal aparece em Lothal
que é a terra natal do Ezra, como criaturas que passam no espaço-tempo. Eles migram de um lugar para outro. Tem os lobos lá também. Eles são uma criatura que não são como o gato de Lothal, que é um gato. Ele é uma criatura mística. Existem os lobos e existe um lobo diferente, que inclusive leva eles pela dimensão de um lugar para outro. É assim que inclusive eles saem de um cerco que eles estão sofrendo contra o Império. Então, sim, tem alguma coisa que vai dar uma importância para ele dentro disso, na busca do poder. Eu espero a segunda temporada focada nesses dois agora núcleos, né? Cara, tem segunda temporada, a gente pode até adiantar, cara. Ela termina falando assim, olha, vai ter uma segunda temporada. Porque ainda cara. não foi anunciado. Não foi. A série acabou recentemente, né? Mas sim, ainda não foi anunciado. Dave Filoni não falou nada ainda. E se for ter alguma coisa, ela vai ter que sair para porque ela 2025, não fecha final de redondinho, 24. né? Ela fecha com a Ahsoka e a Sabine presas lá naquele o Bailey e a Padawan dela, que não é Padawan, sei lá como é que chama. Uma Padawan do capeta. É uma Padawan do capeta. Presos Bailey Cole e a Shin-Hat presos lá junto com a Ahsoka. Isso. E a Sabine Wren. Aí as presas E naquele universo, aquela galáxia, quer dizer, né? O Esdras volta, né? Junto com o Grão-Almirante. Né? Então ele tá lá, ele só chegou ali porque ele estava no cruzador que veio junto, né? Chegando ali nos cruzadores base ali rebeldes, né? Rebeldes não, da Nova República, né? Isso. E aí você fecha assim, cara. Então se você não tem um fechamento, né? O grande vilão tá solto, né? Na galáxia, né? A frota ali da Nova República está se preparando para poder tá se preparando para o pior, né? Não, ainda não tá. Só algumas pessoas que estão cientes. Mas a Hera falou pro C-3PO e para Grand Chanceler, né, que vão se preparar para o pior. Ponto. Mas ela falou, mas você viu que a política ali tá um monte de gente, rachado. Não sei se é porque trabalham pro o que restou do Império ou se é por interesse pessoal. Os caras estão assim, não, isso é mentira, tá gastando dinheiro à toa, não vou mexer com isso. Isso é uma coisa que a Nova República não tá tomando providência direito. Não. Tem pessoas tomando providência, igual você falou, a Hera, né? A Hera, Mon Mothma. Qual é o nome dela lá, que tá lá em Andor também? Como é que é o nome dela, Humberto? A Mon Mothma. Isso, a Mon Mothma. E a Leia. Talvez até a Leia também, mas a Nova República em si tá sentada na bunda dela lá e achando que tá tudo bem, que eles são foda. Eles agora estão operando a galáxia. Eles estão com problemas políticos numa transição muito complicada. Não, e tem os infiltrados, né? Ainda tem os infiltrados. Que ainda pode ser mais explorado. O que eu acho que pode fazer numa segunda temporada aparecer Grogu e Din Djarin. Pode também. Porque eles foram citados. O problema deles que eles tiveram que ser ajudados lá foi citado naquela assembleia que teve lá com a chanceler e com os senadores. Mandalor. Bem, mas aí fecha assim. Nós temos o Ezra também voltando, né? Sim. Ele fez seu sabre de luz, aquela cena foi legal demais, dentro da nave, fazendo sabre de luz. E aí a gente tem o filho da Hera, né? Que é foda na força. Foda, que tem um potencial gigante na força, né? E que pode até virar um Padawan do Ezra. Ele teria que virar da Ahsoka, mas provavelmente eles vão mandar ele pro Luke e o Luke vai matar ele. Nossa, o problema dos 3 últimos filmes, cara, que desandam. Eu ia falar isso, Humberto. Eles tinham que desconsiderar isso. Eles tinham que apagar esse trem. Pelo amor de Deus, falar que isso aí é Legends e contar essas histórias de novo, sabe? Merecia. Eu não. Podia eu não voltar com a consigo... a Rey é legal. Mas o desandar da carruagem ali acaba com a história toda, acaba com o universo todo. É duro. Mas não é disso que a gente tá falando, né? Como é que a gente vai acabar falando o que é isso pro futuro, né? Mas eu queria perguntar pra vocês, tem alguma coisa que vocês não gostaram na série? Alguma coisa que vocês ficaram muito incomodados? Principalmente você, Humberto. Você é um grande conhecedor do universo. Tem alguma coisa que te incomodou muito? Sim, cara, não valeu.
Ou isso aqui não foi tão bom? Cara, não, porque apesar de ter coisa que você acha que poderia ter sido melhor explorada e tal, eu não gosto de ter pouco episódio, cara. Isso me incomoda. Tinha que ter 25 episódios, Por que entendeu? você não gosta do gênio com 3 desejos? Eu não posso pedir mais desejos. Isso, na verdade, é isso que me incomoda. Eu acho que tem pouco tempo pra desenvolver a história, poderia ter tido mais. Não que aquilo foi pouco desenvolvido, mas eu quero mais, cara. Quero assistir mais uma Também pancada quero de mais, episódio. né? Porque aí o outro vai sair só daqui a 1 ano e meio. Eu acho que tem... Eu gostei do que eu vi. Eu gostei do inesperado que apareceu. Sabe? Das bruxas, dos zumbis. Das baleias. Dos Purgil. Eu gostei dessa coisa toda. Deles terem feito uma costura muito bem feita com o Rebels, né? E ter encaixado as coisas dentro do universo. Então... Depois, o que tem o livro de Boba Fett foi que deu uma derrubada na coisa. Eu gosto de Kenobi pra caramba, viu? Apesar Eu que Boba adoro. Fett, metade dele Eu sei é que você gosta Mandalorian, de né? Kenobi. Eu gosto de Kenobi Eu sei, pra mas assim, caramba. eu não curti tanto, Eu mas eu curti também não achei demais. ruim, não. Porque ali a batalha é filosófica ali a batalha é de conflitos internos. Ela não é... Nós já conversamos Já. disso. Tipo Tem um assim, episódio. Tem um a menininha lá episódio, gente. Tem um dando- episódio. Busca lá. A menininha lá dando nó nos captores dela. Tem umas coisas que a gente comentou lá que eu não curti muito. tem uma cena mas eu não acho trapalhões. que é ruim, não. Tem uma cena Pra mim, trapalhões ruim lá. é o livro Boba Fett. O livro Boba Fett é ruim, com aquela piruleta. Não, o a Boba- piruleta é terrível. Piruleta Não, acabou a com gente- ele. a Já gente- tava ruim, a piruleta a gente- acabou de acabar. Mas a gente tem que ser honesto. O livro de Boba Fett é ruim, a parte do Boba Fett. A parte do... Porque metade dele é Mandalorian. Quando entra Mandaloriano. Din Djarin, é fantástico. Tem uma cena que podia ser épica, velho. Inclusive, Cavalgando tem- o Rancor lutando. É. Podia ser do caramba, mas o Inclusive- resto em volta fica ruim que diminui essa coisa. Inclusive, se eu não me engano, é em Boba Fett que a Sokka aparece. Conversando lá com o Grogu. Se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Ela aparece lá, porque naquela parte que ela Aquela conversa. quando- Não, ela não, conversa não. quando o Grogu tá tendo treinamento com o Luke. Não. Que é em Boba Fett. Não, ela aparece com o Luke no livro Boba Fett. Mas Livro Boba- aquela ela que ela aparece na... Que tem um episódio só dela é no Mandalorian. É no Mandalorian. É. Aquilo é no Mandalorian, isso Que mesmo. ela isso leva mesmo. o Grogu. Só que ela aparece Fala no livro de Boba Fett Aparece também. no livro Boba Fett. Quando que eles ela estão... fala pro Mandaloriano levar ele pra terminar o Isso. treinamento dele. Ela aparece do lado do Luke e é no livro Boba Eu Fett. sei que o Paulo não tá querendo escutar, porque ele falou que o que importa é o Humberto, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não. Ficou eu não- chateado. O que eu não gostei da série, falar a verdade assim, é essa coisa de ter que mostrar a cara do ator, igual a Sabine, ficar tirando o capacete dela o tempo inteiro. Um guerreiro que tem uma vantagem, uma armadura de Beskar pra tomar um tiro na cabeça lá dos Night Trooper e não morrer, não ia ficar arriscando um tiro de sorte, pegar nele e acabar. Então, assim, mas isso é detalhezinho, isso é bobeira, isso não é uma coisa que... Mas isso é pra quê? Pra mostrar a cara da atriz, entendeu? Ô, Vitor, eu tinha... É igual eu o tava- Homem de Ferro ficar tirando a cabeça da armadura o tempo inteiro no meio da luta. Pra que ele vai tirar a cabeça da armadura? Pra Vitor. mostrar o Robert Downey Jr. Eu tenho um ponto nisso que eu também fiquei... Eu até zoei, né? Toda hora ela esquece o capacete. Mas aquilo ali pra mim, em termos de cinematografia, de referência, tem muito a ver com o dilema dela de ser uma Mandaloriana ou ir pro ser Jedi, né? Ser Jedi. Então, sim, aquilo ali representa, pra mim, se eu for defender, pode ser advogado do diabo agora, mas pra mim, aquilo lá dela toda hora tirar o capacete e esquecer na hora lá e pegar, aquilo é muito da dúvida dela do caminho que ela vai seguir. Que no final ela resolve que ela tá lutando com pistola e com sabre de luz. Aquela cena do tempo. Ela tá ela com não os dois. precisa de ser uma Os coisa dois só. tomando Pois tiro, é. defendendo. Mas isso pra mim não me pegou porque eu acho que é isso aqui, cara. Eu acho que- Não, isso não me incomodou, não. Gostei dessa referência, assim. Você sabe que eu acho bom. Isso é coisa de artista, representação. Guerreiro é outra coisa. Não, é porque- Guerreiro faz o que é melhor. Não, eu entendi o que você quis dizer, Vitor. Só que tem uma coisa legal que para não acontecer em outros filmes de ação, né? Que aí eles trocam a atriz e colocam o dublê é um cara gigantesco. Aí você olha assim, que é isso? O que aconteceu? Aí você vê que é ela mesmo, aí você tem certeza que é ela. É verdade. Agora, antes do Paulo terminar, que tá doido pra terminar o programa também,
Cara, os episódios 4, 5, 6, eu sei que eles são melhores do que os outros. Eles são o ponto alto da série, acho que praticamente todo mundo concorda com isso e tudo. Ali foi o sucesso de Ahsoka pra mim. Mundo Entre Mundos, a ressurreição dela, um monte de coisa que aconteceu e tudo. Mas no final, 3 Jedis lutando contra um cruzador, depois contra um monte de Night Trooper que volta da morte, enfrentando a bruxa. Cara, aquilo ali foi legal demais. Aquela batalha dos 3, você vê como é que um Jedi é poderoso, entendeu? Você tem 2 Jedis e uma Padawan ali, né? Mesmo que sejam Boken Jedis, não vão falar que não são Jedis propriamente formados, não são mestres ou cavaleiros e tal. Mas como é que eles são poderosos e como é que eles conseguem enfrentar um exército praticamente, uma nave. Cara, eu achei legal demais. Eu achei assim, épico, saca? Fantasia épica. Foi legal, foi legal. É quando o Aragorn vai pra frente dos portões de Moria lá e chama o Sauron pra porrada pra poder tirar a atenção Cara, dele tem muita do Frodo, referência. entendeu? E tá na frente, né? E tá na frente. Tem muita referência de Senhor dos Anéis. Até ela chegando, né? Quando eles são cercados, assim, que ela chega. É igual o Gandalf chegando ali pra livrar os hobbits. Não, cara, e abrindo cara, a mesma coisa. o portão enquanto tem um cruzador atirando em você, cara. Nossa, e abre o portão, vamos, ajuda, todo mundo puxando aquele portão. Aquela cena de ação, aquela sequência toda de ação, não só uma cena. Pra mim foi, cara, sei lá, não sei se tem um filme, deve ter cenas tão boas quanto uma cena, mas é uma cena digna de uma produção muito maior. O primeiro episódio que aparece o Baylan chegando, ele, a aprendiz dele, como é que é? Shinhat. Ele chegando lá e arrebentando com todo mundo. Como é que eles são poderosos? Pois é. Ali você vê o tanto que o Jedi é muito difícil combater. Ali tá contra entra numa nave e mata todo mundo, arrebenta com tudo. Isso não adianta, você pode tirar a mim, eles estão tranquilos, eles não estão preocupados com nada. E ainda tem um código de luta, né, Humberto? Que tem aquele negócio que eu descobri recentemente. Por que o Jedi não desliga o sabre e liga pra matar os outros? Porque ele acha que isso é um golpe indigno. Nem Sith faz isso. Nem Sith faz isso. Isso é um golpe que... faz. Não faz. Não, é pros dois, é vergonhoso pros dois. Pois é, nem o Sith faz nem porque é baixo nível. É baixo nível. É assim, quando você vai atacar e o outro vai defender, você desliga o sabre de luz e liga depois, que você passa a defesa. Nenhum dos dois faz isso. Que isso é tipo o lixo do lixo. Eu já me questionei. Talvez eu seja um pouco lixo, que eu já me questionei. Porque o cara não faz isso na luta, entendeu? Não, mas não faz. É por causa disso. É inventar isso porque teve gente que teve ideia. É que senão não ia ficar legal, né? Isso é muito legal, cara. Eu achei assim, a parte... Esse é um épico de fantasia pra mim. Não importa se é numa galáxia muitos anos atrás, com a tecnologia muito mais avançada que a gente tem. Não importa, mas são duas galáxias muito distantes. É muito bom mesmo. Bem, gente, mas eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Porque eu também tenho nada de ruim pra falar da série. Não, eu adorei. Eu gostei demais. Acho que não tem nada de ruim. Pode ser ter tido mais episódios, seria Podia melhor, né? Mais uns 20. Mais alguma coisa assim, seria bacana. Mas, tá ótimo. E aí eu queria perguntar pra vocês, pra fazer a pergunta final do episódio. O que vocês realmente gostariam de ver na segunda temporada? Cara, eu queria ver o desenrolar da história do Baylan Skoll ali naquele mundo novo. E o negócio, a evolução dele, qual que é o poder que ele está buscando? Que não é um poder do Império, da galáxia, não é. Tá ligado à força. E a linda compreensão que ele fala, né? Porque ali você tem um não Jedi que está muito voltado pro lado do Sith, né? Ele segue um monte de filosofia, mas ele não é um Sith, ele não é um Jedi. Ali você tem uma não Jedi, que é extremamente altruísta, é uma heroína. Os dois estão no mesmo lugar e eles podem se encontrar na mesma batalha, na mesma busca. São no mesmo planeta. No mesmo planeta. Então, assim, eu queria ver muito aquilo ali. Sim, eu quero ver qual que é o jogo de xadrez 5D né, que o Grand Admiral Thrawn está jogando, porque ele é um cara extremamente inteligente, ele é um absurdo de inteligente. Nós não vamos falar sobre a história dele, não dá tempo. E eu sei que ficou até agora no episódio, até o final, a gente não vai falar sobre ele. A gente vai fazer um novo episódio. Ele é muito massa, ele é muito massa. Legal. E você, Vitor? Cara, eu quero ver isso que o Humberto falou, e assim, eu espero que eles explorem essa coisa da mitologia do pai, da mãe, do filho, da filha, porque eu acho isso muito interessante e vai aprofundar muito mais isso aí.
E paralelo a isso, eu quero ver o que vai acontecer com o Troll. Cara, eu quero ver. Eu não tenho nenhuma expectativa fora do que eles me mostraram. Pra mim a série foi tão boa Exato. que eu quero ver a continuação das histórias que eles estão contando. Ela Então, eu quero deixou ver esse como é que eles vão gostinho, derrotar né? o Tron e o que o Baylan Skoll tá procurando e como que eles vão lidar com isso. A única coisa que eu posso ser da minha cabeça, pode falar que é da minha cabeça, eu queria que fosse essa coisa da mãe, do pai, da filha, do filho, de soltar uma criatura, ele querer soltar uma criatura de poder inimaginável na galáxia pra poder refazer a ordem toda e a Ahsoka tentar não deixar isso acontecer, sei lá. Entendeu? Eu queria que fosse mais pra esse lado místico ainda aí, do lado delas lá, entendeu? Legal. Bem, no meu caso, cara, eu queria ver uma coisa até mais simples, cara. Eu queria ver o Esdras assumindo o filho lá da Hera com o cara que treinou ele, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Eu não vou falar também. Também não vai falar, mas fica Você tem que aprender. Assista Rebels. Mas eu queria ver ele treinando, sendo o Padawan, cara, começando a treinar, porque ele também foi treinado assim, né, cara? Ele não foi treinado dentro do templo, dentro dos grandes preceitos do Jedi, assim. Ele foi treinado por um cara que era um Padawan também, né? Ele foi treinado on the job. Exatamente. Então eu queria ver esse treinamento. Não vai dar assim, tempo, cara. porque eles vão fazer só 6 episódios que me mata de raiva. Tinha que fazer 28 mas mostra um episódios. pouquinho, pra mim eu já fico satisfeito. Tá bom. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vai ter segunda temporada, com certeza. Nós estamos torcendo. Nós vamos falar sobre isso. E vamos fazer um episódio sobre o Grão-Almirante, com certeza também. Então, assim, você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa um comentário, dá um joinha que isso vai ajudar nos algoritmos. Você que está ouvindo a gente no aplicativo de podcast, vai lá, aciona o sininho e também vai lá no YouTube, você vê esses caras aqui que não são bonitos, mas tem muito conteúdo para poder falar. E é isso, Vale galera. com você. Até a próxima. Não tem conteúdo, não? Você tem conteúdo, cara. Você Tô tem falando conteúdo, o seguinte, eu velho. sou bonito. Ele tá falando que ele é Esse que bonito. eu sou bonito. Você falou que esses Pô. caras que não são bonitos, vocês dois são feios, mas eu sou bonito. Você tem, o importante é ter saúde, Vitor. Minha mãe fala isso comigo todo dia, quase. Então falou, galera, que a força esteja com vocês. Fala, galera. Um abraço, até mais.